Em pleno feriadão, temos parlamentares bolsonaristas em pânico! Olha só, Alexandre de Moraes recebeu aí no feriado de Corpus Christi ontem uma carta escrita de próprio punho, ou seja, nem sequer o parlamentar escreveu ali no seu computador e mandou imprimir. Não, ele queria que o Alexandre de Moraes soubesse que ele é quem escreveu cada palavra daquelas. O parlamentar escreveu uma carta para Alexandre de Moraes com o quê? Com um pedido de perdão, de desculpas. Aí você está pensando, Thiago, o que aconteceu? Que em pleno feriadão tem parlamentar bolsonaristas implorando perdão ao Alexandre de Moraes. Por quê, Thiago? Porque ele foi avisado que ele tem uma chance enorme de ser preso, perder o mandato e ficar inelegível. E você deve estar pensando, como? O que aconteceu? Pois bem, eu te digo. O parlamentar que já ameaçou o Lula de morte disse que no Rio de Janeiro, onde ele mora, gente como o Lula é tratado na bala, já mostro o vídeo aqui. Ele depois chegou a rezar ali, a fazer uma oração ao Lula, começou a ficar mais próximo do governo, ele que era vice-líder do governo Bolsonaro, hein? E agora pede perdão ao Alexandre de Moraes. Estou falando aqui do Ottoni de Paula, que ontem estava lá numa celebração evangélica lá, porque dia de Corpus Christi. Pois bem, o Ottoni de Paula, ele tá para ser condenado aí por vários crimes que ele cometeu em 2020. Em 2020, ele foi no plenário da Câmara dos Deputados e ele xingou o Alexandre de Moraes e acusou o Alexandre de Moraes de um monte de coisa. Por conta disso, ele já era investigado no inquérito das milícias digitais, que na época chamava inquérito dos atos antidemocráticos, e no inquérito das fake news. Por conta disso, ele foi denunciado pelo então Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Quando ele viu que o Aras, mesmo sendo bolsominion, jogou ele na fogueira, o Ottoni de Paula se demitiu do cargo de vice-líder do governo Bolsonaro e passou a fazer o quê? A atacar o Bolsonaro. Primeiro eram ataques pequenos, depois foi aumentando. Nunca chegou aí a bater ali de frente com o Bolsonaro, de frente, mas já falou que o Bolsonaro é covarde, já falou aí poucas e boas do Bolsonaro. O Ottoni de Paula, como todo refúgio da direita ou da extrema-direita, encontrou aí algumas pessoas na esquerda que o acolheram. A esquerda adora acolher uns refúgios da direita. Adora. O Alexandre Frota lá, o cara era fascista e aí foi eleito aí vereador pela esquerda. Que coisa, né? Que coisa. Tem outros exemplos vários aí, mas enfim. Voltamos aqui ao caso. O Ottoni de Paula foi denunciado por coação no curso do processo, por injúria e por difamação contra o Alexandre de Moraes. Esses crimes todos juntos podem dar a ele até 8 anos de jaula. Óbvio que uma pessoa por injúria, difamação, não vai pegar aí cadeia e tudo mais, ainda mais se ele for réu primário, deve ser. Mas coação no curso do processo já é algo que é bem pior. Vamos lembrar que ele estava ali atrapalhando as investigações do inquérito das fake news e do inquérito dos atos antidemocráticos. E ali foi no momento em que o Bolsonaro estava pregando o golpe de Estado. O Ottoni de Paula xingou o Alexandre de Moraes depois de uma quebra de sigilos que foi aí veiculada pela imprensa. O Alexandre de Moraes quebrou sigilos em 2020, 2021, ali de 11 parlamentares bolsonaristas que estavam ali disseminando fake news e tudo mais e cometendo outros crimes. Então ele já era investigado por outros crimes e aí ele cometeu esses como foram flagrante. O Augusto Aras já o denunciou. Augusto Aras, bolsominion. Eis que o Ottoni de Paula foi avisado aí que, você foi denunciado lá em 2021, estamos em 2025. Adivinha, Ottoni de Paula, tá na hora de julgar, tá na hora aí, já tá correndo o processo, ele já foi tornado réu, então tá na hora aí desse processo ir para as alegações finais, dá prazo aí para sua defesa, e aí vai para julgamento, tá? E prepara que dependendo do que aconteça, você vai perder o mandato. Por isso, Ottoni de Paula escreveu uma carta e pediu um encontro com Alexandre de Moraes. Olha, eu já vi muita gente fazer o chamado rebranding, que é gente de direita, que depois fica de esquerda, muitos até enganam a esquerda até hoje. Mas o do Ottoni de Paula é um dos mais radicais que eu já vi, porque eu tô falando desse deputado que eu vou mostrar aqui. Quando se cola Lula, não atravesse a escola dos meus filhos e nem pense em visitar minha esposa. Ir lá em casa, então, inimaginável. Sabe por quê?
Porque lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Então, não venha atravessar a escola de meus filhos, não venha tentar abortar minha mulher, não venha tentar visitar minha casa, porque vai ser na bala. Estão me ouvindo? Vai ser na bala. Esse aí, pastor evangélico Ottoni de Paula, ameaçando aí matar o Lula, que lá é na bala. Você vê aí que o Jesus dele gosta de armas. O Ottoni de Paula, quando foi avisado aí, ó, Ottoni, dependendo do que aconteça, seu processo vai ser rápido e você vai acabar preso. Então, lá em 2022, ele já pulou do barco do Bolsonaro. Isso aqui quando tinham bandidos acampados na frente dos quartéis. Isso está fazendo muito mal ao povo. Isto chega a virar, não sei que a palavra que eu vou usar é muito forte, mas isso chega a virar uma covardia, uma manipulação do povo. Você tem pessoas que estão se divorciando. Você tem pessoas que estão em crise no casamento, porque resolveram acampar mais de 40 dias na porta de quartéis. Você tem brasileiros perdendo empregos. Você tem brasileiros que estão em uma situação lamentável, movidos pelo amor à pátria, movidos pela confiança do presidente da República. Ele não tem o direito de estar em silêncio ou de liberar frases enigmáticas. O presidente Bolsonaro debate. Aí ele diz na sequência que o presidente Bolsonaro tinha a obrigação de desmobilizar os vagabundos que estavam na frente dos quartéis pedindo golpe de Estado. Aí você vê, isso foi 18 de dezembro de 2022, pouco depois ali do Bolsonaro tentar dar golpe com os generais e fracassar, e quando o Bolsonaro decidiu que a tentativa dele seria ali com gente fazendo baderna em Brasília. Não sei se já tinham decidido a data, que seria 8 de janeiro, mas já tinha decidido que ia por outras vias. Aí você vê, o Ottoni de Paula já estava pulando do barco, porque ele já pensou, pô, isso vai dar errado e eu vou ser preso, então é melhor que eu saia dessa aí. Pois bem, acontece que passados aí 2 anos e meio dessa última entrevista aí dele, dessa aí, última que eu mostrei, o Ottoni de Paula agora viu que não adianta, você pode aí mudar de lado, só que os crimes que você cometeu continuam valendo. Os crimes não prescrevem. Se você comete um crime e depois fala, ó, gente, mas eu mudei de lado, hein, me arrependi. Não funciona assim no Poder Judiciário. Aliás, é muito fácil as pessoas se arrependerem quando tá ali na porta da jaula, né? Aí é fácil. Olha o que teve de bolsominion arrependido na hora que foi preso pela Polícia Federal. Meu Deus! Se não fossem presos, não se arrependeriam. E aí, Ottoni de Paula resolveu implorar perdão ao Alexandre de Moraes. Aqui um dos trechos da carta escrita de próprio punho que ele entregou pessoalmente ao ministro Alexandre. Sou pastor há mais de 30 anos das Assembleias de Deus. Tal comportamento e vocabulário ofensivo são inaceitáveis pela igreja, mas fui vencido pelo destempero e seduzido por aquele momento de ataque às instituições. Aí ele disse, o ministro foi muito gentil, acredito que houve o encontro de 2 seres humanos que entenderam que, debaixo de tensões, a gente pode cometer erro. É engraçado, né? Só que quem cometeu erro foi você, o Ottoni de Paula. Alexandre não. O Alexandre estava só fazendo valer a letra da lei e punindo ali criminosos, e você começou a ameaçá-lo. Vamos lembrar aqui algumas das coisas que o Ottoni falou para o Alexandre. Ele fez uma live em 2020, que não está mais no ar, em que ele chamava o magistrado de lixo, canalha, vergonha, esgoto e déspota. Além de insinuar que o Alexandre de Moraes estava recebendo de algum lugar para perseguir bolsonaristas. Aí você vê, pô, que coisa, né? Na hora de você, pastor Ottoni de Paula, falar tudo isso, aí não tinha problema nenhum, né? Porque ele achava que o Bolsonaro ia conseguir dar o golpe. Isso em 2020, quando começaram os atos antidemocráticos, você deve estar lembrada ou lembrado plantonista, que tinha ali a Sara Giromini, Sara Winter, com o acampamento do Gado 300, lembra os 300 lá em Brasília? Que eu apelidei de Gado 300. Lembro também que mostrei uma vez foto daquele acampamento lá, uma foto que eles tiraram, estavam com tochas assim à noite em Brasília. Contamos aqui, quem é plantonista desde 2020 vai lembrar, e contamos 28 pessoas no acampamento que ela dizia que tinham 300. E aí falei, pô, se juntar aquele pessoal que só vem de dia para dar ali um apoio, não chega a 40. E ela fala que tem 300. Naquela época foi que o Ottoni de Paula começou a ser investigado, porque ele estava incentivando o golpe de Estado, e aí ele resolveu xingar o Alexandre de Moraes. Foi passando o tempo,
principalmente depois do dia 7 de setembro de 2021, quando o Bolsonaro disse que não cumpriria mais ordens do Alexandre de Moraes, e quando disse ao ministro, então presidente do STF, Luiz Fux, que ele controlasse o Alexandre de Moraes, senão o Bolsonaro tomaria outra atitude. E aí, 2 dias depois, em 9 de dezembro de 2021, o Bolsonaro, chorando, pediu desculpas ao Alexandre de Moraes, e depois escreveu uma cartinha com a ajuda do Michel Temer, em que pedia desculpa por tudo e implorava perdão. Aí o Otônio de Paula percebeu, não vai ter golpe, o Bolsonaro é frouxo. Com o Bolsonaro, se eu ficar na dele, eu vou acabar preso. E aí ele já tinha se demitido da liderança do governo Bolsonaro e da vice-liderança. Aí ele disse o seguinte, olha, eu vou até onde dá, depois não vou mais, eu não quero mais ser parte aí do governo Bolsonaro, porque as minhas opiniões aí são minhas. E eu não represento o governo Bolsonaro. Palavras do Otônio de Paula quando ele se demitiu da vice-liderança. Já era a primeira pulada de barco. Eu não represento o governo Bolsonaro, hein, gente? Quando der ruim e o barco afundar, me incluam fora dessa. Em 2022, ele pulou do barco de vez. Em 2024, ano passado, ele fez uma oração pro Lula. Nem vou mostrar aqui palhaçada dele. Por quê? Porque agora ele sabe que ele não terá mais votos de bolsonaristas e ele vai querer pegar voto ali de petista. Porque ele sabe que só com os bolsonaristas ali da igreja dele não dá para se eleger e manter a mamata. Então ele vai querer pegar voto aí de gente de esquerda, gente aí que goste do Lula e que talvez não seja petista a ponto de, vou votar nesse bandido, mas que seja ali despolitizado e falar, não, agora ele tá do nosso lado e acabe votando nele. Esse aí é o Otônio de Paula. Só que, para ele conseguir enganar essas pessoas de centro, eu digo centro, mas enfim, pessoas mais despolitizadas e enganar a gente de esquerda, ele precisa estar na eleição. Para ele estar na eleição, ele precisa não ser condenado por injúria e difamação. Por isso ele foi pedir desculpas ao Alexandre de Moraes para ver se isso faz alguma coisa. O problema do Otônio de Paula é que não adianta ele pedir desculpa para o Alexandre de Moraes. E eu vou te dar aqui a melhor notícia, a mais engraçada do vídeo, que é o Alexandre de Moraes já se declarou suspeito no julgamento do Otônio de Paula. Ele não faz parte do julgamento. Então ele não é o relator, como ele é de vários inquéritos. Ele não é o relator desse processo. Ele não vota. E ele não dá palavra. Pior, o Alexandre de Moraes também não é a parte acusadora ou vítima. Por quê? Porque o ataque do Otônio de Paula foi tido pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, bolsonarista, como um ataque à instituição, às instituições democráticas. Então não adianta. Aí você fala, não, Thiago, mas tem injúria e difamação. Mesmo se o Alexandre de Moraes for lá e testemunhar no STF, dizendo, eu venho aqui como testemunha e não como juiz, que já pedi suspeição, eu perdoo pelo crime de injúria e difamação. Por favor, não condenem o Otônio de Paula. Vamos supor, isso não vai acontecer, mas vamos supor que acontecesse. Ainda tem o crime de coação no curso de processo, cuja pena é superior a 4 anos de prisão. Aí sabe o que acontece se ele pega uma pena superior a 4 anos? Ele perde o mandato e é tornado inelegível. Então, além dele ir lá puxar o saco de alguém que não é o relator do caso e não vai nem votar, esse puxar o saco não serve para nada, porque o Alexandre de Moraes não pode assim retirar uma queixa contra ele, né? Não é disso que se trata. E os crimes contra o Alexandre de Moraes são só 2. Ele está sendo julgado, ele foi tornado réu por 3 crimes. E o terceiro, sozinho, já dá uma pena que o faz perder o mandato. Lembrando que, você pode falar, tá pensando, Thiago, mas tanto parlamentar bolsonarista, agora está um pouquinho menos, mas entre 2019 a 2021, principalmente, tantos xingaram e peitaram o Alexandre de Moraes e ministros do STF, porque o Otônio de Paula que está para ser julgado. Acontece que o pastor Otônio de Paula, esse cidadão de bem, de família, patriota, temente a Deus, ele era o pior de todos. Nenhum parlamentar, e olha, Bia Kicis, Carla Zambelli, Daniel Silveira sim cometeu outros crimes, mas até o dia em que ele cometeu o crime que o levou à prisão, nenhum parlamentar bolsonarista, fora o Otônio de Paula, tinha xingado e falado, vocês recebem algo para perseguir a gente, coisa do tipo. Não. A Carla falava, isso é perseguição do STF, a Bia Kicis fazia o mesmo, aí soltava uma fake news aqui, outra ali, aí falava, é o ataque deles, eles querem manter não sei o quê, a gente luta contra o sistema e tal, e cometiam outros crimes, mas, o crime inclusive de incentivo a golpe de Estado, etc. Mas
cometer ali o crime de xingar e tal, e de tentar interferir em tudo, foi ele, que ele era o pior de todos. Esse, o moderado de agora, era literalmente o pior de todos. Você pode ver que nenhum parlamentar tinha chegado e falado que ia tratar o Lula na bala. Nenhum. Foi ele, o temente a Deus, pastor Ottoni de Paula. E agora tá apavorado porque tá chegando aí a justiça nele. Vamos ver aí o que vai fazer o Poder Judiciário com o Ottoni de Paula. Se vão ser benevolentes, como muitas vezes são aí com parlamentares de direita. É só ser de direita, viu? Se ele fosse de esquerda, pode ter certeza que já estaria condenado se cometesse um crime assim. Mas como é de direita, olha, a justiça é bem benevolente e boa parte da esquerda ainda acolhe esses caras aí, que na primeira oportunidade, obviamente, vão trair porque eles não são de esquerda. Como aí muitos que estão enganando, eu vejo muita gente de esquerda aí, às vezes até centenas de milhares de pessoas sendo enganadas aí por alguns influenciadores que se dizem de esquerda, mas que são de direita, sempre foram, e inclusive atacam aí o Lula com fake news e tudo mais, e quando chegar a hora H vão bater forte na esquerda. Peço a sua inscrição no canal, seguimos aqui na luta, falou!